Bem, estou aqui de volta para falar sobre o vídeo anterior que paramos sobre competências da União. A União tem várias competências. Para ela exercer essas atribuições, ela criará órgãos para execução dessas atividades, ou seja, ela vai criar ministérios para exercer suas competências, ou seja, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente e etc, etc, para poder exercer sua atividade. Ou seja, ela, através dessas atribuições que ela tem que fazer e essas competências que ela tem, aí acontece o processo de desconcentração, ou seja, é criado órgãos para que todas essas atribuições de saúde, educação, meio ambiente, segurança pública possam ser supridas e atendidas para a população e que é o público, né, alvo, que é justamente o interesse público. E no caso, esse processo de desconcentração que forma os órgãos eles têm autonomia administrativa, política e financeira, certo? Então, terminamos de falar sobre a administração direta. Agora vamos falar sobre administração indireta. A administração indireta é constituída por entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Lembra que eu falei que a administração direta ela não tem personalidade jurídica própria? Então, a administração indireta contém sim personalidade jurídica própria. No caso, um dos exemplos da administração indireta que podemos citar são as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, certo? E as características que a administração indireta tem? Possui personalidade jurídica própria, como já havia citado antes. Ocorre efeito chamado de descentralização, porque através desses órgãos, no caso dessas entidades, é que vai atender a população. Um exemplo, a educação. Tem o Ministério da Educação, que é justamente um órgão da administração direta. Aí, através disso, no âmbito da União, certo? Aí vão ter os institutos federais, as universidades federais, que vão, no âmbito da União, suprir essa questão da educação para a população. Tá entendendo? Isso é um exemplo. Ou seja, a administração direta, lembramos, citando esse exemplo, Secretaria de Educação, Ministério da Educação, perdão, porque isso é no âmbito da União, Ministério da Educação. Aí, quando é descentralizado, aí é formado os institutos federais e as universidades federais. No âmbito do Estado tem a Secretaria da Educação, que o Estado ele tem a competência de oferecer para a população educação de nível médio. Isso tem na Constituição, artigo 200 e alguma coisa aí que fala sobre educação, tudo mais. E o município tem a Secretaria de Educação do município. E tem o processo de descentralização, as escolas que vão oferecer ensino fundamental para justamente a população, que é a competência do município. É por isso que ocorre esse processo esse fenômeno chamado de descentralização, porque sai da administração direta, aí formando autarquias, aí essas atribuições são descentralizadas, certo? O Estado atribui suas atividades finalísticas às autarquias, como eu falei, da educação, no caso, os institutos federais, as escolas, tudo mais, aí de Seguridade Social, o INSS, tá entendendo? No caso de atividade econômica, temos a Caixa Econômica, que é uma empresa pública,
serviço de entrega de, né, correspondências, que são os Correios, tem a Sociedade de Economia Mista também, tá entendendo? Que a gente depois vai falar cada um deles, destrinchar bem direitinho, tá certo? E essas atribuições, elas ocorrem por meio de delegação e por meio de outorga. O que seria delegação e outorga? Vamos falar aqui. A delegação é chamado também de colaboração. O Estado repassa a execução das atividades a um particular. No caso, um exemplo aqui que temos no âmbito municipal, a prefeitura, ela contrata serviços de transporte público a empresas para que possa fornecer transporte público para a população. Aí a delegação, o que vai acontecer? O município vai delegar a uma empresa para fornecer atividade, no caso de transporte público, que a população será beneficiada, certo? Que pode ser, no caso, concessionário, permissionário ou autorizatário de serviço público, certo? Aí, no caso, o exemplo que eu falei, né, o serviço de transportes públicos, eu acredito que todos os municípios, as prefeituras, no caso, estou falando de João Pessoa, Campina Grande, que são cidades grandes, a prefeitura justamente delega essa atribuição a um particular, que é justamente para fornecer transporte público para a população, tá? E outorga, o que seria outorga? O Estado repassa atividade ou serviço para uma autarquia, ou seja, de educação, como eu falei, as universidades federais, os institutos federais, na parte de seguridade social, no exemplo, o INSS, certo? Que eu falei aqui. E quais são as entidades que compõem a administração indireta? Vamos ver? As autarquias. Qual a característica das autarquias? Olha só, isso aqui minhas anotações, porque como são muitos detalhes, eu gosto de anotar direitinho para não esquecer de nada, para passar para vocês, tá certo? As autarquias, elas têm personalidade jurídica de direito público. É uma entidade criada para executar atividades típicas da administração. Lembra da administração direta que eu falei que ocorre o processo de desconcentração, que é a formação de órgãos para as competências da União, dos estados e tudo mais, exercer suas atividades? Lembra? Então, na administração indireta, o que acontece é o processo de descentralização, né? Que eu falei, que é justamente a criação de entidades para poder prestar serviço à população, que justamente a finalidade é o interesse público. E os exemplos de autarquias o Banco Central, INSS, o FPB, IFPB e agências reguladoras, certo? As autarquias, elas não são criadas por acaso não, certo? E nem são criadas assim do dia para a noite. Tem que ter uma lei que autoriza a criação dessas autarquias, certo? É criada por lei, né? Que justamente o Estado diz que a necessidade de prestar serviço de seguridade social, aí justamente é criado o INSS para prestar essa parte de serviço social para a população e tudo mais. Isso aqui é um exemplo, é criada por lei, as autarquias, certo? O regime estatutário é regido por um estatuto. Os funcionários são no caso os servidores são estatutários, um exemplo, né, o que eu falei do INSS, da UFPB, do IFPB, é regido pela Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Civis da